Oi, eu sou o Wendel. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje a gente vai falar aqui das pessoas que mais conseguem faturar pelos seus trabalhos usando a voz. E não, eu não estou nessa lista. A gente também não tá falando de cantores aqui. O foco principal é atores de voz, narradores, esse tipo de trabalhador que lida com a voz, que usa a voz pra sobreviver, pra ganhar dinheiro. Enfim, e você vai ver que tem uma galera que ganha dinheiro mesmo, né? Como vocês provavelmente já devem saber, o ator de voz é aquele que dá a voz original para um projeto. Então, se você tem uma animação como os Simpsons, por exemplo, você tem os atores americanos fazendo a voz original para aqueles personagens. Send in Sugarbill. Oh, she's very pretty. But the answer is still no. E nos outros países você tem os dubladores com o idioma do próprio país para o qual eles estão dublando os Simpsons, por exemplo. E como eu já citei justamente os Simpsons aqui, vocês já vão reparar que praticamente todos os atores dessa lista estão envolvidos com os Simpsons. É impressionante. Vamos lá. Mike Judge. Galera, para iniciar a nossa lista de vozes, né, das vozes mais caras do mundo, a gente tem que falar do Mike Judge. Ele é criador de duas séries animadas de muito sucesso, lá nos anos 90 e tal. E se você for muito novo, talvez você nunca nem tenha ouvido falar. Mas a gente tem que falar aqui. Apesar de hoje em dia não serem séries que continuam em alta, como os Simpsons, South Park, enfim, o Mike Judge criou dois clássicos incríveis. Um deles é o Beavis e Butt-Head. When do we get the checks? Que basicamente mostra a rotina maluca de uma dupla de adolescentes saindo da puberdade que moram lá na cidade de Highland. Só que assim, é aquele desenho bem trash, saca? Meio idiota até. Check this out. Então com a molecada é uma coisa que deu muito certo, deu super certo. Passava aqui na MTV, se eu não me engano. Outro desenho animado de sucesso do Mike Judge é o King of the Hill, ou Rei do Pedaço, como veio aqui no Brasil. Dad, I wanna go home. You can't let her get to you, son. E apesar de que pra muita gente o Rei do Pedaço não é um clássico tão marcante assim quanto o Beavis e Butt-Head, ele foi a segunda série de animação mais longa da TV americana, ou seja, é muita coisa. Era uma série que mostrava o cotidiano da família Hill e ela passou de janeiro de 1997 até maio de 2010. Então dá pra ver que foi um baita sucesso mesmo. E é muito bacana ver o próprio Mike Judge contando um pouco de como veio a inspiração para as vozes dos personagens que ele fazia. Que obviamente, se ele tá nessa lista, ele também fez vários personagens dessas séries. Então, por exemplo, um personagem tem aquele tipo de voz porque ele lembra de como o diretor da escola dele falava, como se estivesse com falta de ar, sabe? Outro é porque ele lembra da risada de um colega que ria mordendo o lábio superior. É bem bacana. E ele tem todo um conceito por trás dos personagens que ele fazia. Não é à toa que foi um baita sucesso. E a fortuna dele hoje em dia está estimada em mais de 75 milhões de dólares. Então dá pra perceber que todo esse sucesso que as séries fizeram valeu a pena, né? Câncer, ataque cardíaco, enfisema. Eu pensei que fossem os ingredientes. Não tente ser engraçadinho, meu jovem. Vamos falar de Yardley Smith. Martha Maria Yardley Smith. É uma atriz e dubladora, mas todo mundo conhece ela como a voz da Lisa, dos Simpsons. Get out, get out! E apesar dela ter a nacionalidade norte-americana, morar e trabalhar nos Estados Unidos, ela na verdade nasceu em Paris, nasceu em Paris, pois é, e foi quando ela foi fazer o teste pro Bart, e que por ela ter uma voz mais fina do que eles esperavam, né, ela acabou não conseguindo o papel do Bart, mas saiu com o papel da Lisa ali embaixo do braço, muito bacana. E é claro que ser a voz de uma das protagonistas de uma série que começou em 1989 foi muito bom para Yardley Smith e é o motivo de hoje ela ter a pequena fortuna de mais de 85 milhões de dólares. Julie Kavner, como eu já falei pra vocês no comecinho, né, vai ter bastante Simpsons nessa lista. A Julie Kavner vai continuar a presença dessa família aqui, porque ela é a voz da Marge Simpson. Now, Homer, don't you eat this pie. A Julie Deborah Kavner se graduou em teatro, com direito a honras, em 1971, eu não tinha nem nascido. E lá pro final da década de 80 que ela começou o papel da Marge, né? E a carreira dela ali, a partir dali, decolou. O que é muito bacana é que alguns dessa lista fizeram mais de um personagem dos Simpsons. Isso é muito comum
em animação. Na dublagem nem tanto, mas na voz original isso é muito comum. E esse foi o caso da Julie. Ela faz praticamente toda a família Bouvier, que é a família por parte da Marge, né? Inclusive aquelas irmãs gêmeas que só aparecem fumando e reclamando o tempo todo. É ela que faz, né? A voz da Selma e da Patty. Your hair committed bluicide. Julie tem uma carreira de sucesso com a Marge, mas também tem algumas participações em filmes famosos, né? Por exemplo, como a mãe do Adam Sandler naquele filme Clique. Pois é ela que faz. Inclusive, eu dublei o Sean Astin nesse filme. Ele faz um professor de natação, gordinho, muito engraçado. E eu tenho certeza que você já deve ter visto esse filme, né? Não tem como não ter visto. Se não viu... A Julie também já passou do patrimônio de mais de 85 milhões de dólares. E não é pra menos, né, galera? Ela faz coisas muito legais e faz um trabalho incrível. Vamos lá agora falar de outra mulher, Nancy Cartwright. Adivinha que séries de sucesso que ela participa para estar na lista? Pois é, se você falou Teletubbies, você acertou. Se falou Simpsons, errou. Brincadeira, galera, é os Simpsons também. Essa mulher aí super talentosa é atriz, pintora, escultora, cineasta, filantropa e provavelmente uma pessoa muito humilde, muito bacana. Apesar de todos esses títulos incríveis que fazem a Nancy Cartwright parecer o Tony Stark do mundo das artes, você conhece ela como o Bart Simpson. Pois é, ela faz a voz do Barney. Ela faz a voz do Bart. I just ripped the head off Mr. Honeybun. O bacana é que ela não só faz o Bart, mas também faz o Nelson, a Maggie, o Todd Flanders e mais alguns outros personagens dos Simpsons. Eu não sei se por causa disso o salário dela é tão gigantesco ou se eles têm ali uma redução de custo para colocar uma pessoa fazendo metade do elenco. Mas o fato é que ela se deu bem pra caramba. A Nancy Cartwright também já passou da fortuna dos 85 milhões de dólares. Já produziu seus próprios filmes e se tornou uma das vozes mais caras do mundo. Agora, galera, vamos combinar uma coisa, né? Pra isso aqui não virar um vídeo de descubra qual personagem dos Simpsons o Wendel vai falar a seguir, porque não dá, né? Não dá mais. A gente vai falar do trio de ouro. A gente já entendeu que o pessoal dos Simpsons não passa fome. Então vamos falar dos atores que mais bombaram com os Simpsons. O primeiro e talvez o mais importante de todos é o Dan Castellaneta. Bom, com Castellaneta no nome já dá pra reparar que não foi em Sorocaba que a família dele nasceu. Ele é um ator ítalo-americano, mas fora isso, ele é um ator de voz, de cinema, de teatro, de televisão, além de comediante e escritor. Certamente você já viu a carinha dele aí. Mas o mais legal é que além do Homer... Oh, the hell with it. Ele também faz vários personagens, tipo o vovô Simpson, o Barney, aquele palhaço bizarro, Krusty e mais alguns outros personagens. O que me fez pensar que realmente a fortuna dessa galera vem justamente porque cada um faz uns 10 personagens. Então, meia dúzia de gente já dá pra fazer o desenho inteiro. E muita gente deixou de trabalhar, deixou de ganhar dinheiro porque eles fazem tudo. Mas é brincadeira, eles fazem tudo porque essa é a cultura de lá e porque os caras são mega talentosos, são capazes de fazer vozes bem diferentes. E fora o cara que faz o Homer, a gente tem o Harry Shearer, que faz o Ned Flanders, o Sr. Burns e outros personagens. O que leva a gente para, graças a Deus, o último das grandes vozes dos Simpsons. A lenda da vez é o Hank Azaria, que já emprestou a voz dele para mais de 160 personagens no total. E alguns dos mais famosos são o Apu, o chefe Wiggum, o Moe, o cara dos quadrinhos e vários outros. Todos esses caras já passaram da casa dos 90 milhões em patrimônio líquido e não é pra menos, né? Eu acho que eles merecem mesmo, fazem um trabalho incrível. Vamos para outro ator de voz, Jim Henson. James Maury Jim Henson chega nessa lista para quebrar essa corrente dos Simpsons, finalmente. E galera, para quem não sabe, o que é muito provável inclusive, o Jim Henson é manipulador de bonecos, inventor, cartunista, roteirista, diretor de filme e simplesmente o criador dos Muppets, a Vila Sésamo. Hi there. Hi. Hello, Kermit. Hello out there. Yeah, it's nice to be here.
O programa fez muito sucesso, criaram vários outros que chamavam convidados, como Elton John, enfim, um monte de artistas. E o Jim entrou para o Hall da Fama da televisão. Olha só que bacana. Mas infelizmente o Jim faleceu em maio de 90, ou seja, faz bastante tempo. E hoje em dia o legado dele tem um patrimônio líquido de mais de 100 milhões de dólares e foi uma das vozes mais importantes do entretenimento. Ele não podia faltar nesse vídeo. Vamos falar de um cara aqui que, meu Deus do céu, é o Seth MacFarlane. Esse cara, galera, não tem como. Se você tiver de chapéu aí, já pode tirar. Tira o chapéu. Pra quem você tira o chapéu? Porque esse cara, ele é um mito das animações. Seth MacFarlane é um animador, ator, dublador, roteirista, comediante, produtor, diretor e também cantor. Que é o que, né? Que é mais o que? Ou seja, o cara é quase um Leonardo da Vinci das comédias bizarras, né? E se você me pergunta por que comédias bizarras, é porque ele foi um animador e roteirista da Hanna-Barbera em vários programas, tipo o Johnny Bravo, A Vaca e o Frango e o Laboratório de Dexter, né? Tudo muito louco, muito legal. A vaca pode brincar. Eu só deixaria a vaca sair pra brincar se você fosse o último homem na Terra. Tchau! Com esse currículo já tá bom demais pra ser verdade, né? Só que não, é mais, sabe por quê? Ele criou a própria série em 1999, que não era nada mais, nada menos do que Family Guy, Uma Família da Pesada. Lembra disso? Sensacional! Lois, what the hell? E é claro que se ele tá nessa lista, né, além de tudo isso, ele ainda tem que ser muito bom com a voz. E ele é fera mesmo. Na Família da Pesada, olha só, é sensacional, gente. Ele fez as vozes de mais de 11 personagens da série. Inclusive o próprio Peter, o cachorro que chama Brian. A crisis situation here. Kate wants me to meet her parents. E aquele nenezinho bizarro, o Stewie. All right, just calm down. Além de Jesus Cristo e Deus. Ele foi tudo isso mesmo. Aqui a gente tem dubladores com vozes diversas para fazer esses personagens em português e ele fazia tudo isso para você ter uma ideia de como o cara era fera. Com tudo isso você deve falar, beleza, Wendel, tá bom, já entendi e tal, o cara é um mito mesmo, acabou e tal, né? Não, não acabou, porque além de tudo isso, o Seth também foi um dos criadores do American Dad e do The Cleveland Show. No American Dad, ele faz a voz do Stan, que é o pai, e do Roger, que é o ET. Roger, what are you doing? I went outside to feed the meter. It's cold out there. O pai aqui era feito pelo Afonso Amajones e o ET aqui pelo Marcelo Pissardini e depois o Fábio Moura. E eu tive a honra de dublar, hein? Eu fazia o Steve, que é o filho. Falava assim, poxa pai, que pena. Eu adorava aquela série. Bom, então devolva. Não, eu já abri o pacote. E se ele não me deixar devolver? Eu prefiro não arranjar encrenca. E com tudo isso, a fortuna do Seth vai para as alturas com mais de, se segura aí, 300 milhões de dólares de patrimônio. Vamos falar agora de Trey Parker e Matt Stone. Se você está pensando que para chegar nessa parte aqui da lista, eles devem ter criado algo incrível, vocês acertaram. O Matt Stone e o Trey Parker são dois animadores, roteiristas, diretores, atores e produtores que criaram simplesmente o famoso South Park. Oh my God, she killed Kenny! You bastard! Demais, né? Talvez esse seja o desenho mais controverso, mais bizarro da face da Terra, mas em muitos aspectos ele acaba sendo genial e é por isso que foi um sucesso incrível a partir de 1997. O Trey Parker faz as vozes do Cartman, do Stan e de vários outros personagens. The F word is a no-no word, and I shouldn't say it around other people. I'm sorry, mama. Inclusive o vilão Balthazar Brett, do meu malvado favorito 3. Tá aí uma curiosidade. Com tudo isso, o Trey já passou do patrimônio de mais de 600 milhões de dólares. Dá pra quebrar o galho, né? Dá pra fazer uma viagem ou outra de vez em quando. Já o Matt Stone é um pouquinho diferente. Ele quem faz as vozes do Butters, do Kenny, do Kyle e de vários outros personagens na série. By clicking agree, you are also acknowledging that Apple may sew your mouth to the butthole of another iTunes user. E eu falei que ele é um pouco diferente, por quê? Porque a fortuna dele é ainda maior. Já passou da casa dos 800 milhões de dólares no ano passado. Imagina só como é que não tá agora. Eu acho que é o seguinte, eu preciso chegar perto desse patrimônio aí. Então, para isso, você precisa deixar o seu like no vídeo. Vai falar, nossa, os vídeos do Wendel tem
tem 15 bilhões de likes. Aí vocês compartilham, nossa, tem 700 milhões de views. Aí você se inscreve lá, nossa, o canal tem 12 trilhões de inscritos. Aí você clica no sininho para lembrar que tem mais vídeo e tal. E assim, quem sabe um dia eu chegue no patamar desses caras para ser uma das vozes mais caras do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários aí e coloca também quanto que eu merecia ganhar para fazer cada fala do Goku, para fazer cada fala do Bob Esponja. Quem sabe isso toca o coração da Toei, isso toca o coração da Nickelodeon, isso toca o coração do universo e os caras passem a me pagar $1 milhão por episódio. Já pensou? Conto com vocês. Deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo e até o próximo.